Olá, tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos, todas muito bem-vindas nessa que é a nossa aula de número 5. Aula de número 5 da... Isso mesmo, essa que é a nossa aula de número 5 da nossa formação falando sobre TDAH. E eu quero aqui rapidamente pedir dois favores para você que nos acompanha, você que está nos acompanhando desde o primeiro dia. E uma coisa muito importante, que tem feito falta, inclusive, nos nossos dias, nas nossas vivências, é a constância. A gente tem, às vezes, dificuldade para ser constantes naquilo que a gente faz. Então, primeira coisa assim, que eu peço para você, permaneçam, perseverem, né? Sejam constantes naquilo que vocês for fazer. A gente está produzindo esse conteúdo, né? Um conteúdo que a gente vai até o final do mês falando sobre esse tema. Então, você é nosso convidado, você é nossa convidada para estar conosco, para ficar conosco os 15 dias. Às vezes você não consegue acompanhar ao vivo, mas lá no grupo a gente disponibiliza para vocês
tá certo? Ali a possibilidade de você estar participando conosco, perfeito? Então, isso posto também, outra coisa muito importante, não fica só para você. Compartilhe essa aula assim com seus contatos, com mais pessoas, enfim, nos seus grupos de WhatsApp, nos seus meios ali de interações sociais. Se você tiver ali alguém que você saiba, esse conteúdo é para aquela pessoa em específico, então já copia o link, encaminha para aquela pessoa também. É nosso objetivo alcançar o maior número de pessoas num trabalho que é feito de forma 100% orgânica, né? Então, você nunca vê um patrocinado nosso chegando até você. Então, o nosso trabalho é um trabalho feito de forma orgânica, porque é o nosso objetivo. Nosso objetivo é chegar até vocês aí de forma espontânea, de forma natural, podemos dizer assim. Perfeito? Então, outro sim, você que ainda não é inscrito, você que não é inscrita no nosso canal, então, por favor, ali se inscreve no canal e também ativa o sininho e das notificações. Aí você fica sabendo sempre que entrar ali um conteúdo novo. Os inscritos recebem de antemão ali, por atualização, né, antes que os outros, cada vez que entra um conteúdo diferente, certo? Eu vou indo nessa, eu vou desaparecer aqui e quando retornar não será mais eu. Será a professora Luana que vai estar ministrando. Quero ver se ela está on. Só quero ver se a Luana está on. Deixa eu olhar aqui. Daqui a alguns minutinhos. Então, olha só. Eu vou desaparecer. Quando nós retornar, não será mais eu, será a Luana, certo? E nós estamos juntos. Ali em cima tem um linkzinho fixado, se você quiser informações a respeito da nossa formação TDAH na prática, né? Já tem muita gente conosco e você é convidado para estar junto com nós também. A Luana está chegando aqui, tu vê que apareceu aqui, ficou até a porta aberta, né? Então ela entrou aqui e já viu que ela está dentro, beleza? Então acho que nem vou fazer aquela passada da guarda, aquela transição. Você põe a artezinha. Vou botar a artezinha e ela já vai entrar na sequência, beleza? Tamo junto e até mais. Olá, pessoal, boa noite. Como vocês estão? Deixa eu organizar aqui. Deixa a prof se arrumar. Ficar nos trinks para poder trazer uma aula excelente em todos os sentidos para vocês, que esse é o nosso objetivo. Então, dizer para vocês que eu estou muito feliz hoje num cenário diferente, vim numa salinha diferente. Aí você pode pensar, ai, prof, por que tu tá comentando isso? Isso é bobagem, não precisa dizer, né? Mas por que eu quero comentar isso com vocês? Porque isso justamente é a flexibilidade cognitiva, que é a gente poder se adaptar a outros locais também e, digamos que não perder o ritmo do trabalho, o ritmo do que a gente está fazendo, né? Então, eu quis comentar isso com vocês para que vocês percebessem que a prof está num lugar diferente, eu estou num cenário diferente, mas a aula vai ser com a mesma qualidade de sempre, com o mesmo esforço de sempre, e eu tenho certeza que vai ser muito valiosa, muito proveitosa. Hoje, a nossa quinta aula, dia 20 de janeiro de 2026. E estou aqui muito feliz, porque eu tenho pessoas que nos acompanham ao longo desses dias e estão aqui firmes e fortes e fiéis e constantes. Então isso, gente, nos alegra, porque eu, particularmente, eu sou uma pessoa que eu busco ser constante nas coisas, e não é fácil, ainda mais assim, na geração que a gente está vivendo, não é muito fácil, não, ser constante. O que é? O que eu estou querendo dizer com ser constante?
é a gente fazer uma coisa, iniciar um projeto e continuar, fazer um projeto e ir até o fim. Então, geralmente, a gente acaba desistindo no meio do caminho, a gente acaba falhando, a gente acaba começando e não terminando. Então, assim, eu quero agradecer vocês que estão aqui com a gente, que têm nos acompanhado ao longo desses dias e estão participando, interagindo, comentando. Eu quero dar boas-vindas para as pessoas, assim como ontem. Ontem nós falamos sobre rotina para TDAH, como organizar o dia a dia sem brigas. E hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o tema de casa, sobre organizar esse momento de estudo também. E antes de começar, eu quero me apresentar. Eu sou a Luana Nascimento, sou psicóloga, neuropsicóloga, professora, estudante, amante da educação e da psicologia. Amante é uma coisa ruim, apaixonada, esposa, casada. Tá? Brincadeiras à parte, mas sou muito feliz por esse desafio que me foi dado. Realmente, gente, falar 15 dias consecutivos sobre o mesmo tema é desafiador porque nos faz pensar, nos faz refletir, nos faz ir atrás de conteúdo, mas eu tenho aprendido muito porque cada aula que eu preparo, que eu estudo, que eu me esforço, é mais aprendizado que eu também vou adquirindo. Então, eu quero dizer para vocês que eu estou muito satisfeita por estar aprendendo aqui com vocês. Quero dizer boa noite para a Vânia, para o Guilherme, para a Ana Cleide, o pessoal que ontem também nos acompanhou, a Alessandra Luiz, a Ana Cleide está bem satisfeita com a aula, ela tem colocado comentários ali que deixa a gente bem feliz, viu? Nós temos o pessoal também de Guiné-Bissau, pessoal do Maranhão, a Edna Maia, querida do Maranhão, a Cláudia Torres, a Edna Lima, que é de Vitória da Conquista, Bahia. Olha só, gente, quantos lugares a gente está alcançando, né? Então, isso nos deixa muito feliz. O pessoal do Borra do Corda, né? A Ana Cleide, a Marcela, a Hilda, que tem. Olha, Hilda, eu tenho visto o teu nomezinho aqui, ó, constantemente. A Jaciara, que também é muito grata pela aprendizagem, perdão, que está tendo. Não posso deixar de agradecer aos nossos super fãs, que é o pessoal que chega aqui em primeira hora, podemos dizer assim, né? Que abre a nossa live aqui com a gente. A Alessandra Luiz, a Jaciara, a Ana Cleide, a Edna, o Buba Card, a Edna, a Vânia, a Hilda, o Guilherme, a Cláudia Torres, a Marcela, enfim. Gente, vocês veem que a gente não busca números, a gente busca propósito, pessoas interessadas. A gente busca um engajamento com vocês que estão nos assistindo. Então é isso que nos alegra, que nos motiva. Saber que as pessoas que estão nos assistindo estão sendo constantes, estão sendo presentes, estão aprendendo, de alguma forma está sendo relevante o conteúdo, então é isso que nos deixa feliz. Hoje a Prof vai usar slides, vocês estão vendo que eu estou procurando trazer aulas mais dinâmicas, mostrando o rosto, não apresentando tanto material, mas hoje eu quero apresentar esse material, quero convidar vocês, quem quer receber o material, clica no link aqui, que está fixado, que é sobre o nosso curso, que eu vou falar com mais ênfase no final da aula, mas eu também vou disponibilizar esse material para vocês em PDF, para aqueles que nos comunicarem ali, conversarem com a gente. Eu quero o material da Prof. Luana, a gente vai passar para vocês depois, tá bom? Então, o nosso objetivo hoje é ensinar vocês como manter o foco, ensinar vocês para poder ensinar outros como manter o foco e organizar o material escolar de forma neurocompatível. Então, o tema central da nossa aula é a batalha do dever de casa, estratégias de estudo. Então, quero dar boas-vindas a vocês, dizer que muitas vezes, sim, o maior ponto familiar de conflito é a hora do tema. Na sala de aula, o maior momento de conflito é a hora que tem que parar para fazer as atividades, que é semelhante ao tema de casa, né? Tem que parar tudo e fazer as atividades. E eu quero aqui, na visão da neuropsicologia, explicar para vocês, de novo, né, o que eu tenho batido na tecla em muitas aulas, que o TDAH não é preguiça, não é falta de vontade, mas é uma disfunção nas funções executivas, nas FEs,
funções executivas, que basicamente é o quê? Memória operacional ou memória de trabalho, planejamento e flexibilidade cognitiva. Então, memória operacional ou de trabalho, planejamento, flexibilidade cognitiva. Então, e o controle inibitório também, que entra junto na parte do planejamento e tudo mais. Então, hoje, vocês vão sair daqui com um plano de ação para transformar a hora do estudo em um momento de aprendizado, tá? Não no momento de guerra, mas no momento de aprendizado. E para trazer isso, eu quero perguntar para vocês assim, por que é tão difícil? Por que é tão difícil a gente conseguir ter sucesso no momento do tema de casa? Alguém sabe me responder? Por que é tão difícil? Por que às vezes é tão maçante? Por que às vezes o esforço parece que não tem recompensa, não tem resultado? Por quê? Pergunto para vocês. Nós temos dentro do cérebro TDAH um custo de iniciação, ou seja, a dificuldade de começar uma tarefa. Nós temos uma paralisia no TDAH por si só. E aí, com isso, nós temos uma dificuldade de começar a tarefa, uma dificuldade de iniciar. E não, se não bastasse isso, nós temos os distratores internos e externos. Ou seja, o que são os distratores? É tudo aquilo que tira a atenção, como o barulho da rua, né? Então, tá tendo um barulho na rua, o meu pensamento já é acelerado, aí junta aquele barulho, nossa, a concentração diminui e muito. Então, o barulho da rua mais o pensamento acelerado pode trazer essa instabilidade no momento onde é necessário ter a atenção. Então, a fadiga cognitiva pode acontecer. A criança, ela já usou todo o seu potencial, todo o estoque que ela tinha. E aí, onde ela usou? Na escola, por exemplo. Aí chega em casa, o reservatório está vazio. Por quê? Porque ela já esgotou o estoque. Tem que repor. E aí entra uma noite de sono que faz toda a diferença. Então, o que eu quero dizer? Se essa criança estuda na parte da tarde, o ideal é fazer o tema de manhã, tá? Se ela estuda de manhã, aí sim, no final da tarde, é bom ela, se ela puder dormir um pouquinho durante a tarde, logo depois do sono, já fazer o tema. Na escola, o que pode acontecer, tá? A fadiga também pode acontecer, por exemplo, se essa criança ela não teve uma noite de sono adequada. Se ela não cumpriu ali no mínimo de 6 a 7 a 8 horas de sono, o ideal para crianças é 8 horas, tá? Mas se ela não cumpriu nem 6 horas de sono, nossa, gente, a concentração, o tempo de concentração vai ser baixíssimo, quase nulo. Então, olha a importância de uma noite de sono efetiva, de uma noite de sono realmente com o sono REM, que a gente chama, realmente acontecendo essa noite de sono. E aí, nós vamos ter alguns pilares que eu quero trazer para vocês, e aí agora a prof vai diminuir, e vocês vão ter mais a tela, tá? Então, eu quero falar sobre a batalha do dever de casa e os 3 pilares que a gente precisa, tá? Que é o pilar da organização do ambiente, que é importantíssimo. Também nós temos o pilar das estratégias de foco e o pilar que é o papel dos pais e cuidadores, certo? Então, a gente vai falar um pouquinho em dicas práticas, tá? Vou passar aqui, vocês vão ir entendendo um pouquinho o que a prof está dizendo. Então, indo para a nossa parte prática. O primeiro pilar é a organização do ambiente e do material, tá? Então, assim, a gente precisa de uma organização do ambiente material, tá? Como que a gente vai fazer isso? A prof colocou aqui, dentro desse pilar, vai ter 3 dicas. A primeira dica, remova tudo que não é essencial. Então, tudo aquilo que não é importante não pode estar em cima da mesa. A gente tem que deixar a mesa limpa, a mente clara, tá? A mente clara e a mesa limpa
Para quê? Para que possa acontecer ali um hiperfoco maior. Então, eu tenho que remover tudo que não é essencial, tudo que não tem porque está ali, precisa estar fora, para a gente ter apenas o que vai ser usado naquela matéria em específico. Somente o que vai ser utilizado em específico naquele momento. E aí, o que eu vou ter depois disso, tá? Uma organização, e que eu sugeri, uma organização, e aí a dica número 2, com pastas coloridas, tá? Por quê? Uso de cores para a gente poder categorizar, isso vai ajudar melhor e mais a memória operacional. Por exemplo, exatas é azul, tá? Então, tudo que for de exatas, matemática, química, física, é azul. O que for de humanas, eu vou usar vermelho, tá? Então, humanas, história, português, geografia, é vermelho. Então, isso vai reduzir o esforço visual da busca. Isso inclui trabalhinho, folhinha, tudo dentro daquelas pastinhas. Eu coloquei pasta, gente, mas pode ser por cores, de caixas, pode ser como vocês acharem melhor. Então, vejam assim, ó, a dica número 1 aqui que a prof colocou, deixa eu voltar aqui, ó. A dica número 1 de remover tudo é para qual objetivo? Para a gente poder trazer um hiperfoco ali, para poder tirar da frente o que pode ser uma dispersão, para não ter desculpas que, isso aqui, aí pega, daí se eu tô com cartinha de Uno, vou pegar a cartinha de Uno, se eu tô com controle, daqui a pouco eu já pego o controle, eu tenho um mini liquidificador, vou pegar o mini liquidificador. Gente, quando a gente vê nessa com 500 coisas ali em cima da mesa e essa criança não se concentra, mas a gente vai olhar, por que ela não se concentra? Por que será, gente? Por que será? Porque daqui a pouco ela tá se dispersando com 500 coisas em cima da mesa. Ela tá se dispersando com 500 coisas em cima da mesa. E aí, quem tem que preparar o ambiente? Pode ser nós ou pode ser eles. No começo vai ser nós tirando, mas depois a gente pode dizer, vamos lá, vamos arrumar essa mesa. Ele já vai entender que arrumar a mesa é tirar tudo o que precisa de cima da mesa, né? Arrumar a mesa é tirar tudo que não tem necessidade de estar ali. Pastinha por cores. Cadê as tuas coisas de matemática? Matemática tá na azul. Cadê as tuas coisas de português? Tá na vermelha. Então, assim, eu tô categorizando, eu tô ajudando, tá? O meu aluno a se dispersar menos, tá? Não quer dizer que não vai se dispersar, mas vai ser menos. Pelo menos esse é o nosso objetivo, certo? Depois nós temos a terceira dica, ainda dentro do pilar da organização e ambiente e material, tá? Então, ainda dentro da organização do ambiente e do material, nós temos o checklist da mochila. O que é isso, prof? Checklist de mochila? É a gente ensinar a criança, ensinar o adolescente a conferir o seu material, tá? Então, nós temos que ensiná-lo a conferir para o dia seguinte. Usando o quê? Uma lista visual. Lembra da lista, das ferramentas visuais que a prof falou ontem? Puxa vida, prof, não lembro. Se você não lembra, porque talvez você não viu a aula de ontem. Mas ainda dá tempo, tá lá no canal, tá gravadinha lá. Então, ontem nós falamos bastante sobre ferramentas visuais. Então, assim, eu posso criar um checklist, uma ferramenta visual para ele visualizar tudo que tem que estar na mochila. Caderno, estojo, garrafinha d'água, paninho, lanche. Então, assim, eu vou fazer esse checklist, essa lista visual, e a responsabilidade de checar a mochila é dele. Eu posso colar na porta, no armário, em algum lugar visível, esse checklist, mas a responsabilidade é dele, certo? Eu ensino, eu mostro, eu faço junto, mas depois ele executa. Lembrem, não esqueçam disso. Terceiro e último pilar da organização do ambiente e material é o quê? Mochila. Então vamos revisar. Vamos revisar tudo, tá? Nesse pilar a gente viu
mesa limpa e mente clara, pastas coloridas e o checklist da mochila. Agora, no segundo pilar, nós temos as estratégias de foco e estudo, tá? O que são? Eu coloquei aqui 3 dicas também de estratégias de foco e estudo, para que a gente possa mostrar para eles como eles podem se focar mais, tá? Aí eu botei a técnica do micropasso. Por que eu coloquei fatiamento ali, uma melancia cortada em pedaços? Porque é por etapas que a gente vai dizer para eles o que eles vão fazer. A gente não vai deixar vago, tá? Por exemplo, vai estudar história. Você tem que estudar história hoje. Vai estudar história. Não. A gente vai trazer para ele o objetivo. Você deve ler a página 10 e anotar 3 palavras-chave. Ponto. É isso que ele tem que fazer. Então, isso vai ajudar por quê? Porque ele vai reduzir a ansiedade, vai reduzir a preocupação, vai conseguir manter o foco e executar, certo? Porque você já disse direto e reto, como se diz, né? Você já foi direta e reta naquilo que ele precisa fazer. Então, isso vai ser um facilitador na hora do quê? De executar, certo? Segunda dica dentro do pilar estratégias de foco e estudo, nós temos o timer visual. Ou seja, a gente deixar um relógio, um cronômetro, tá? Algo que realmente vai mostrar que ele possa visualizar o tempo que ele tem. Eu já falei também em outros momentos que no TDAH nós temos uma tendência à cegueira temporal. Então, usar o timer, usar o relógio que vai mostrar o tempo, a gente vai ter uma chance de, tá? O quê? Diminuir a chance da dispersão. Tá? Então, a gente pode mostrar com o relógio, com o cronômetro, com o despertador, com uma ampulheta, como vocês quiserem, tá? A técnica vai ser 15 minutos de foco, 5 minutos de pausa. Então, você usa, por exemplo, 15 minutos estudando, 5 minutos descansando, brincando, jogando, fazendo outra coisa. Volta mais 15 minutos. Então, essa 15 e 5, 15 e 5, 15 minutos foco, 5 minutos pausa é muito importante. Alguém já ouviu falar, gente, dessa técnica? 15 minutos foco, 5 minutos pausa. 15 minutos foco, 5 minutos pausa. Alguém já ouviu falar? Já fez? O que é a sua opinião sobre isso? Escreva aí para mim, por favor. Escreva para mim o que você já teve de experiência sobre isso. Por favor. Escreva aí para a prof. Eu sei que é muito importante, hein, gente? Então, vamos adiante. Terceira dica dentro do processo de estratégia de foco e estudo. É a dopamina. E como essa prof fala de dopamina, né? Nossa, ela ama a dopamina e eu amo mesmo. Eu acho que a dopamina é maravilhosa, mas a gente tem que ter de forma adequada no nosso cérebro, né? Então, o que é a dopamina? Aqui eu coloquei um exemplo da gamificação, tá? O que é a gamificação? A gamificação é a gente envolver o lúdico, envolver jogos, envolver atividades corporais nas coisas que a gente faz. Então, se nós podemos trazer um desafio para eles. Se você terminar essa questão, se você terminar essa atividade, nós temos 2 minutos de polichinelo ou uma música favorita. Então, a gente introduzir isso, tá? Eu vou ter um desafio, eu tenho que fazer alguma coisa, mas eu também vou ter um benefício depois. Então, isso, gente, dá um gás, isso dá
nossa, uma energia, uma vontade de fazer, de executar. Por quê? Porque eles querem ver a gente brincando com eles querem ver a gente dançando, eles querem ver a gente fazendo alguma coisa, se mexendo, sabe? E, gente, olha só, dentro do contexto de sala de aula, eu acredito que tem professores aqui me assistindo, por favor, sinalizem para mim. Dentro da sala de aula, os alunos, eles querem ver a gente se mexendo, eles querem ver a gente se balançando, eles querem ver a gente a mil, tá? Por quê? Porque eles querem ver a gente sendo a gente. Eles querem ver a gente sendo naturais, brincando, interagindo. Gente, olha a importância disso e o foco que a gente consegue trazer para eles, né? Beleza. Então agora, vamos lá. Dopamina vai fazer o quê? Vai ser liberada quando eu tenho prazer. Então, nessa brincadeira, onde ele está fazendo uma atividade, eu estou pedindo para ele alguma coisa, né? E vou entregar algo em troca, eu tô ajudando ele a liberar dopamina. Tô ajudando ele a liberar prazer, eu tô ajudando ele a ter alegria, eu tô ajudando. Nossa, faz muita diferença, certo, gente? Vamos adiante, então. Depois nós temos o terceiro pilar, que é o papel dos pais, dos cuidadores, dos professores, mas aqui muito mais o foco para o pai, mãe responsável, quem está ali com aquela criança e aquele adolescente, tá? Primeira dica, o bold dumpling, que quer dizer dublê de corpo. Como assim dublê de corpo? O que é o dublê? O dublê geralmente, né, é alguém que vai nos imitar, é alguém que vai estar ali como uma cópia, um xerox, enfim. Então, muitas vezes no TDAH, eles só precisam de alguém que fique do lado. Eles só precisam de alguém que pare o que está fazendo, que na verdade não vai parar, você vai continuar ali do ladinho dele fazendo as suas coisas, mas que fique ali do lado dele, fazendo a sua própria tarefa. Então você vai estar ali do lado, vai estar fazendo alguma coisa, mas do lado dele. Você vai ler um livro, você vai pagar conta, você vai fazer até jogar alguma coisa, enfim, exercitar também a sua mente. Você vai estar fazendo as suas coisas, ele vai estar fazendo as dele. Você vai estar do lado. Só para quê? Para ajudar ele se manter no eixo, para ajudar ele parar quietinho, para ajudar ele ficar concentrado. É isso, certo? Você vai estar do lado dele. E isso vai fazer muita diferença, porque, como eu falei, muitas vezes o que ele precisa, ele ou ela, é só alguém do ladinho, tá bom? E aí, uma outra dica muito importante ainda nessa área, que parece pequena, mas que é grandiosa e muito necessária, é a validação emocional. Ou seja, elogiar o esforço. Elogiar o esforço vai fazer total diferença. Escreve isso que a prof está falando. Elogiar o esforço. Como, prof. Luana? Você vai chegar de preferência, olhar nos olhos. Isso faz muita diferença. Você vai olhar nos olhos e você vai dizer: eu vi como você se esforçou. Eu vi o quanto você ficou concentrado nesses 10 minutos de atividade. Você é prof, você é mãe, você é pai. Você chegar e dizer: eu vi como você se concentrou nesses 10 minutos. Tu foi espetacular. Tu foi genial. Gente, vocês não fazem ideia do quanto de dopamina é liberado nesse comentário que ele ouve, nessa audição que ele tem ouvindo o seu elogio. Isso faz muita diferença. E eu digo para vocês, façam isso. Elogiem os pequenos esforços. Deem pequenas, eu digo assim, aqui são gotículas de recompensa para essa criança, para esse adulto, para esse indivíduo. Você não sabe a diferença que você vai fazer, certo? Gente, quero fazer uma brincadeirinha com vocês antes de falar do nosso curso, que já apareceu aqui para mim falar do nosso curso. Mas eu quero
muito quietinhos, tá? Então, assim, vocês vão ter o relógio. Eu vou colocar aqui de tempo, que vai ser o que nós vamos fazer? Nós vamos fazer uma voltar ali na conclusão, mas agora eu quero brincar um pouquinho com vocês, tá? Que é um joguinho de flexibilidade cognitiva e que é a capacidade de inibir uma resposta e primeiro ficar pensando, olhando, enfim. E então essa atividade ela vai ter 3 níveis, tá? É uma atividade de jogos de palavra. Vamos dar o nome de O Cérebro Flexível, o Enigma das Letras, tá? Então, vou colocar aqui no meu quadro de tarefas, que eu vou compartilhar com vocês, tá? Eu vou colocar as letras embaralhadas e o cérebro de vocês vai ter que reorganizar esse caos, tá? Eu vou botar as letras e vocês têm que escrever no comentário a palavra. Eu vou compartilhar aqui com vocês, um site que é um site de quadro online, tá? E aqui nesse quadro, ó, eu consigo escrever, desenhar, fazer muitas coisas. Agora eu vou fazer um texto, tá? Eu vou escrever aqui para vocês, ó. É essas palavrinhas. Eu vou tentar dar um zoom. Ó, eu quero que vocês me digam. Vou tentar botar um azul para ficar mais forte, um vermelho. Não consegui. Ó, eu vou botar aqui. Opa. Shift. Ó. Essas 4 letrinhas aqui. A prof vai botar aqui no relógio. Tá? Eu vou botar 30 segundos. E eu quero que vocês me digam. Tá? Eu vou botar o temporizador aqui. De 30 segundos, depois vai tocar. Já começou. E eu quero que vocês me digam, gente, o que é essa mistura de letras? Que palavra a gente consegue formar com essas letras que estão embaralhadas? Então, eu quero que o cérebro de vocês organize o caos, tá? O caos são as letras misturadas. Que palavra a gente consegue formar com essas 4 letrinhas? E o tempo tá passando. Será que eu aumento o tempo? Como é a primeira, eu vou aumentar, ó. Ele já me acusou aqui que acabou o tempo. Ele já me acusou aqui. Mas eu vou dar mais 30 segundos para vocês. Certo? Então vamos lá. Começou. Vou dar uma dica para vocês. Ó, vou dar uma dica. É o que o TDAH mais precisa para estudar. Essa é a dica. É o que o TDAH mais precisa para estudar. Qual vai ser a resposta? Acabou o tempo. A resposta é foco. Isso mesmo. O que o TDAH mais precisa para estudar é foco. Então, a resposta certa é foco. Mas a gente tinha uma questãozinha aqui, que era o quê? Foca. Tá? A gente geralmente fala isso para criança, né? Foca, criança. Olha o foco, foca aí. Não é assim que a gente diz?
É, né? Então tá. Então agora deixa eu ver aqui onde que eu limpo o meu quadro. Deixa eu achar minha borracha aqui. Que a gente vai pro próximo. Deixa eu baixar aqui então um pouquinho. Não tem problema. Agora nós vamos fazer o nível 2, que é o intruso flexível, tá? Vocês vão precisar identificar e perceber, tá? Eu vou botar uma lista de palavras aqui e vocês têm que identificar o padrão e perceber quando a regra muda, tá? Por exemplo, eu vou colocar 4 palavras e vocês têm que me dizer qual que não pertence ao grupo e por quê. Tá? Então deixa eu tentar colocar mais um aqui. Cadê minha palavrinha? Tá aqui, ó. Essas são as 4 palavras. Ó, estão vendo? Deixa eu ver se ficou nítido. Tá nítido. Aqui eu tenho 4 palavrinhas. Opa. Deu. 4 palavrinhas. Eu vou dar um minutinho nessa, tá? O objetivo de vocês é identificar o padrão e me dizer dessas 4 palavras qual não pertence ao grupo e por quê. Ó, flexibilidade cognitiva. Vou colocar aqui então mais um tempinho, tá? Para vocês me dizerem qual não pertence ao grupo e por quê. Começou o tempo, foi. Vão pensando aí. Qual que não pertence ao grupo e por que que ela não pertence ao grupo? Não tá difícil, essa tá bem fácil. Ai, tô amando ver vocês participando, gente. É isso aí, vamos participar, vamos interagir, escreve aí no chat, tá? Vamos aprender junto, vamos brincar junto. É muito bom. O tempo tá acabando. Foi o nosso tempo. Acabou. Gente, pela obviedade, eu tenho ali lápis, caneta, borracha e cadeira. Então, a resposta da palavra que não pertence ao grupo é a cadeira. Mas agora eu quero que vocês pensem. Vamos flexibilizar um pouquinho. Tá certo, é a cadeira. Só que eu quero que vocês me digam. Se tivesse só caneta, ou melhor, lápis, caneta e borracha. Por que será que a borracha seria intrusa? Que não pertence ao grupo. Por quê? Se tivesse apenas lápis, caneta e borracha. Por que que a borracha seria intrusa? Sabe por quê? Porque ela é a única que apaga em vez de marcar. Em vez de escrever, ela apaga, então ela seria a intrusa, certo? Então, só para fazer a gente refletir, pensar e fazer isso com os nossos alunos também, tá? Agora eu quero que vocês me digam, tá? Eu quero que vocês encontrem. Eu vou dar um desafio para vocês, tá? Eu vou dar uma palavra aqui para vocês e eu quero que vocês encontrem palavras escondidas dentro dessa palavra, tá? Então, vou botar aqui. Deixa eu escrever meu texto. Ó, quantas palavras novas você consegue formar com as letras de estudante, sem repetir, a menos que elas apareçam 2 vezes? Então, por exemplo, assim, ó. Quantas palavras a gente consegue formar com a palavra estudante? Hein, gente? Ó, deixa eu botar aqui.
Quantas palavras a gente consegue formar com a palavra estudante? Deixa eu diminuir aqui. Estudante é a palavra. Deixa eu marcar aqui. Ó. Quantas palavras a gente consegue formar com a palavra estudante? Vão escrevendo aí. Enquanto vocês vão tentando formar as palavras com estudante, eu tenho que dizer para vocês que o lobo frontal de vocês, essa parte da frente, está trabalhando a todo vapor. Vocês estão usando a memória de trabalho, que é a memória operacional, para segurar as letras, a flexibilidade para poder desconstruir uma palavra, ou seja, eu já tenho um estudante, eu tenho que desconstruir para me poder formar outra. Vocês estão fazendo isso. E vocês já conheciam o estudante, então agora vocês estão se flexibilizando para criar algo novo. Para quem tem TDAH, esse desgrudado óbvio é um exercício excelente, tá? Então, eu quero que vocês me digam. Eu vou dizer algumas palavras que a gente pode formar aqui, tá? E aí a gente vai pensando junto aqui, ó. Deixa a prof botar, ó. Aqui a gente consegue formar. Vou botar meu texto aqui. Ó, a gente consegue formar Dante. A gente consegue formar dente. A gente consegue formar ante. Certo? Olha quanta palavrinha a gente está conseguindo formar. Tá vendo? Olha que legal. A gente também consegue formar 7. Consegue ou não consegue? Tem 2 E? Consigo, né? A gente consegue formar neta, eu e quantas outras? Hein? Ai, gente, foi tão legal, tão legal. Vocês estão tão demais hoje. Não dá vontade de terminar essa aula, né? Foi muito bom, foi muito bom. Se você gostou, deixa escrito aí nos comentários. Preciso dizer para vocês que, retomando já e fazendo o desfecho da aula de hoje, tá? Falamos sobre os 3 pontos principais, né? Organização, gente, do ambiente, do material, estratégia e foco de estudo, a presença também é muito importante, quando a gente falou do papel dos pais, a validação emocional. Então, assim, eu quero de tudo, desses 3 pontos que eu falei, tá? Eu quero trazer uma dica de ouro e eu vou atualizar aqui o nosso quadro pra gente poder pegar ele branquinho. Eu vou botar aqui, eu quero botar uma frase de dica de ouro para vocês, que é a seguinte, vamos ver. Opa! Deixa eu atualizar aqui, ver se eu consigo um novo. Tô cheio de bonequinho aqui, tá vendo? Que eu vou fazendo com meus pacientinhos. Eu vou tentar fazer uma coisa nova aqui para nós. Olha só. Quero tentar ver se eu coloco uma frase pra gente. Bem legal. Então, vou trazer aqui para vocês uma frase, que é a frase que eu quero resumir. Vamos para um texto, vou botar mais para baixo aqui. Ó, o feito é melhor que o perfeito. É a frase de hoje. Tá? Então, assim, olha só. Vamos dar mais um zoom aqui. O feito é melhor que o perfeito. Interessante, né? Ajuste a expectativa à realidade neurológica da criança. O feito é melhor que o perfeito. Ajude a expectativa à realidade neurológica da criança.
Então, gente, eu quero agradecer por esse momento, convidar vocês para a próxima aula de amanhã da nossa jornada e dizer para vocês que estou muito feliz, como eu já falei no começo, com a participação de todos. E também pedir para vocês, aqueles que ainda não estão participando do curso completo com a gente, vem participar. Vai agregar, vai ser importante, você vai gostar, vai ser bem relevante para a tua prática. E eu vou ter muito prazer e alegria de ter você comigo, participando da formação. Eu já comentei que é. Clica aqui no link, te inscreve, é menos de participação. Você que já está inscrita no curso, faz as atividades, participa, interage ali conosco. Eu e a minha equipe vão ter muito prazer de receber você, tá certo? Beijo no coração, espero vocês amanhã. Fiquem com Deus. Tchauzinho, gente. Ó, não esqueçam, vocês moram no coração da Prof. Beijo. E não esqueçam, amanhã, nesse mesmo horário, aguardo vocês aqui, certo? Beijo no coração.